CPFL Energia apresenta. Somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nossas necessidades impulsionam mercados, movem indústrias de produtos e serviços, modificam leis, estimulam movimentos sociais. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento. Que caminhos nos levam ao equilíbrio perfeito entre consumo, produção energética e sustentabilidade? Que caminhos garantem a sustentabilidade energética de um país como o Brasil, que consome cada vez mais? Estamos nesse caminho? Eu sou Amir Klink e juntos iremos trilhar os caminhos da energia. Sol e vento são elementos fundamentais na busca por alternativas sustentáveis de geração de energia elétrica. Ao contrário dos combustíveis fósseis, fruto de centenas de milhões de anos de decomposição e transformação orgânica, as energias eólica e solar são renováveis, ou seja, elas não se esgotam à medida em que são exploradas. Os investimentos em fontes energéticas que emitem menos gases poluentes e causam um impacto reduzido ao meio ambiente aumentam a cada ano. Limitações ainda existem, mas as energias eólica e solar estão de fato ganhando bastante espaço. É preciso que esses esforços continuem para que não sejamos tão dependentes de combustíveis que podem acabar, mesmo que daqui a muito tempo. Incentivar a exploração de fontes renováveis é um meio de tornar a nossa vida mais sustentável e o nosso futuro mais otimista. Embora seja uma tecnologia conhecida secularmente, a energia eólica ao redor do mundo ela tem um crescimento muito forte a partir da década de 90 e um crescimento extremamente significativo em alta escala nos anos 2000. De 2002 a 2009 ela cresceu 5 vezes, saiu da ordem de 31 mil megawatts de potência instalada para 158, 160 mil megawatts de capacidade instalada, crescendo a uma ordem de 27% ao ano. No Brasil, nós tivemos vários anos com algumas iniciativas pioneiras, mas que finalmente começaram a decolar com o programa anterior do Proinfa e posteriormente com os leilões de energia eólica. Nós, há 15 anos, quando começamos aqui, não havia nenhum desses programas. Fizemos as usinas pioneiras de atividade comercial, provando que a energia eólica era viável comercialmente. No caso da energia solar térmica, para aquecimento de água, ou seja, de baixa temperatura, o Brasil está muito bem no cenário internacional. No último ano de 2009, ele foi o 4º país com maior área instalada em sistemas térmicos. Nós estamos instalando 700 mil metros quadrados por ano e é uma aplicação que tem grande potencial para crescer ainda muito no Brasil. Já na outra vertente de aplicação, que é o fotovoltaico, ou seja, para geração de energia elétrica, nós temos ainda muito caminho a andar. Então nós temos, por exemplo, de fotovoltaico, cerca de 15 a 20 megawatts instalados no país. Então isso em comparação com esses países desenvolvidos que têm agressivos programas, como por exemplo o líder mundial, que é a Alemanha, que tem mais de 9 gigawatts, então eles estão várias ordens de grandeza à nossa frente. A energia do Sol, ativa há 4,6 bilhões de anos, é responsável, mesmo que de maneira indireta, por tudo o que existe no planeta, inclusive o vento. Os ventos são resultado do aquecimento da atmosfera e, assim como a energia solar, representam uma fonte limpa, renovável e uma das maiores apostas mundiais para a geração de eletricidade. A conversão direta da radiação solar em eletricidade é feita através de células fotovoltaicas. Esse processo foi descoberto por Edmond Becquerel em 1839 e sua aplicação em larga escala ainda é um grande desafio. O primeiro aparato fotovoltaico foi montado em 1876, mas a exploração industrial da energia solar só começou em 1956.
O papel dessa fonte energética foi decisivo para os programas espaciais. O vento, por sua vez, é fundamental para a navegação há milhares de anos. Tempos após o início do uso das velas, foi a vez do potencial eólico ser aplicado na moagem, com a invenção dos moinhos de vento. Somente no século XX, especificamente na década de 1930, o vento passou a ser uma fonte geradora de eletricidade. A França e os Estados Unidos foram os primeiros países a explorar esse potencial, mas a primeira turbina eólica ligada à rede elétrica pública só foi inaugurada em 1976, na Dinamarca. O fato é que o Brasil teve uma das principais indústrias de painéis fotovoltaicos, talvez a única indústria no hemisfério sul da Terra, e essa tecnologia já estava disponível no Brasil há 30 anos atrás. Num barco a gente usa tudo que tem à disposição para gerar energia. O grande desafio é esse, como gerar energia de maneira renovável e eficiente, porque a gente não tem muito espaço para armazenar qualquer tipo de combustível. Numa análise bem geral do mercado brasileiro de energia eólica hoje, existem projetos autorizados, tanto do remanescente do programa Proinfa, como das usinas já instaladas e das usinas a serem instaladas até 2013, em decorrência dos leilões que o governo promoveu, algo em torno de 5.000 megawatts. O que é bastante, mas ainda é pouco para o potencial brasileiro. O potencial brasileiro é seguramente de 250 a 300 gigawatts. Nós temos um potencial de energia solar imenso. O crescimento do mercado fotovoltaico é uma questão no Brasil de custo, né? E principalmente em relação à conexão à rede, né? A perspectiva de crescimento ela se dá assim, dentro dos programas de eletrificação rural, na forma de sistemas isolados, no âmbito do programa Luz para Todos do governo federal. Então, segundo algumas estimativas, por exemplo, na região norte, existem 150 mil residências que poderiam ser eletrificadas utilizando sistemas fotovoltaicos. O programa Luz para Todos ele foi instituído em 2003 para levar energia elétrica para os cidadãos que moram no meio rural. Então nós tínhamos a meta inicial de 2 milhões de pessoas a ser atendidas em 2008. Hoje nós já temos ligado 2 milhões e 300 mil famílias. Na Amazônia você tem comunidades que você gasta às vezes 7 dias viajando de barco para chegar a uma comunidade dessa. E a colocação de rede é praticamente impossível, você não tem como transpor rios largos, mais de 1 quilômetro, e a distância é muito grande. Então a energia fotovoltaica é o que melhor atende a essas comunidades, porque mesmo com o custo alto, você vai conseguir dar o mínimo de atendimento para essas comunidades que a gente chama de comunidades ribeirinhas, né? Porque a necessidade deles é basicamente de iluminação, eles vão ter acesso à comunicação e um refrigerador para o resfriamento do pescado e das atividades extrativistas que eles têm na região. O principal desafio energético é que a população mundial cresce e a demanda por energia é eterna e cada vez maior. Os combustíveis fósseis são finitos. Por maiores que sejam as descobertas que ainda se façam, como graças a Deus no Brasil é o caso do pré-sal, são combustíveis finitos. Portanto, a saída para o futuro é a energia renovável, já é para o presente e deverá ser cada vez mais para o futuro, tanto da eólica como a energia da biomassa, como a energia hidráulica e a energia solar também, que vai se desenvolvendo cada vez mais. O Brasil tem opções de energia renovável mais baratas, então o custo dos sistemas fotovoltaicos ainda é o grande impedimento. Esse custo está se reduzindo ao longo do tempo, mas ainda é um custo mais elevado que as outras fontes. Nós também não temos um parque industrial instalado de fotovoltaico no Brasil. Então, instalar fotovoltaico em larga escala, em massa, vai implicar em importação em massa de produtos também. Qualquer tecnologia que está iniciando, ela tem que ter um pontapé inicial, né?
porque ninguém conhece. E a tecnologia nova tem um custo, todo aquele custo de você desenvolver a tecnologia, de fazer os primeiros equipamentos, tudo é muito mais caro, né? Então, é importante ter incentivos. O Fundo de Investimento de Energia Solar, que é um fundo criado pelo governo do Ceará, é um fundo que visa incentivar o desenvolvimento da energia solar no Ceará, cobrindo o diferencial entre o custo de geração da energia solar e o preço de venda dessa energia. E eu acho que é muito importante. Se a gente for ver no mundo inteiro qualquer histórico de desenvolvimento de energia solar e de outras tecnologias de ponta, ela começa com um forte apoio da academia, das universidades, pesquisa, e logo em seguida você tem que entrar com algum esquema de incentivo. A partir do instante que você começa a ter mais escala, os incentivos vão sendo reduzidos e aí o processo é autossustentável. O potencial de geração fotovoltaica no Ceará é enorme, né? É uma região do interior do Ceará é árida, você tem radiação solar quase que o dia inteiro e disponibilidade de terrenos. Alguns estudos indicam aí para mais de 60 mil megawatts. É mais ou menos o que o Brasil consome de energia hoje, poderia ser instalados em energia solar no estado do Ceará. E se a gente olhar o Brasil, realmente é muito grande. A gente tem acompanhado na energia solar avanços tecnológicos, ou seja, a eficiência das células fotovoltaicas tem aumentado, a escala de produção mundial também tem feito os custos baixarem. Então essa combinação de mais eficiência e menor custo, ela é o caminho para tornar a energia solar uma tecnologia que no futuro possa sobreviver sem subsídio. A grande dificuldade ainda é convencer o usuário de que tipo de aplicação a geração fotovoltaica pode atender melhor. Então tem gente que acha, não, mas eu quero para em casa, para poder ligar o chuveiro. Não dá. Para aplicações remotas, onde existe dificuldade, onde você tem um consumo, digamos, educado de energia, eu acho que as soluções fotovoltaicas são fantásticas. Tem algumas exceções. Por exemplo, tem cidades no mundo hoje que fizeram campos fotovoltaicos, onde você tem uma geração maior, mas o custo por indivíduo eu acho proibitivo para um país como o nosso. Mas são inúmeras as aplicações. Hoje o meio náutico é muito comum, muitos desses barcos aqui têm hoje para sistemas de alarme, por exemplo, para comunicação, para os sistemas de iluminação. E aí essa eficiência das tecnologias, às vezes, ela vai caminhando em direções felizes. Por exemplo, num barco como esse, o maior consumo, a maior demanda de energia é para iluminação. E de 5 anos para cá, a tecnologia das lâmpadas mudou bastante. Então hoje, com as lâmpadas de LED, você consegue ter uma autonomia extraordinária. Pena que a iluminação pública ainda não entrou na era do LED, mas vai entrar, é uma questão de tempo, baixou o custo. As lâmpadas de LED hoje já tem os soquetes tradicionais. Posso ter baterias muito menores, menos peso, menos custo e essas coisas. A energia eólica é uma das fontes mais promissoras de produção de energia porque ela não emite gases de efeito estufa. Como nós estamos num período de mudança climática, isso está sendo bastante considerado pelos investidores e pelos compradores de energia. E ela não depende na sua geração dos preços internacionais de petróleo e de gás natural, o que dá uma estabilidade enorme aos preços de energia elétrica ao longo do tempo, gerada pela fonte eólica. O Brasil terá em 2013 cerca de 5 mil megawatts, ou seja, 5 gigawatts instalados, baseado naquilo que já tem instalado e nos programas que já foram definidos e nos últimos leilões. Isso significa cerca de 1% da capacidade total instalada no Brasil entre todas as fontes, hidráulica, térmicas a gás, térmicas a carvão, ou seja, ainda é pouco. Se inserirmos mais 2 mil
megawatt, ou seja, 2 gigawatts por ano até 2020, com o crescimento também das outras fontes, nós deveremos chegar em torno de 2,5% a 3% da matriz brasileira. Nós estamos falando em aproximadamente 10 milhões de pessoas sendo atendidas pela energia eólica apenas. O papel de destaque no Brasil em relação aos seus vizinhos aqui na América Latina é o tamanho do seu mercado e o potencial do seu recurso eólico. O mapa de geração de energia eólica feito em alturas de 30 metros, ele estabelece um potencial da ordem de 143 gigawatts de potência no Brasil. Esse mapa está sendo revisto e a expectativa é que você tenha um potencial superior a 300 gigawatts de potência instalada no país, muitas vezes localizados próximos aos centros de consumo. Nesse barco aqui eu usei geradores eólicos durante muito tempo. O interessante é que os geradores eólicos nos últimos 4 anos evoluíram bastante. E nos últimos 6 anos, em todos os sentidos, os grandes geradores eólicos passaram a ter viabilidade econômica. Então, por exemplo, na Alemanha, hoje um casalzinho, eles compram como plano de aposentadoria, não um plano no banco, eles compram uma cota e às vezes uma torre eólica de 1 megawatt inteira. Ele leva 10 a 15 anos para pagar isso, tem uma receita durante 10 a 12 anos e é uma espécie de aposentadoria. Hoje a energia eólica no Brasil é absolutamente competitiva com todas as demais fontes. É uma das mais baratas do mundo. Se o Brasil continuar fazendo esses leilões específicos, utilizando a força do seu mercado, vai fazer com que os grandes fabricantes se instalem no país. Quer dizer, você já tem grandes fabricantes vindo para o Brasil, nós precisamos continuar essas contratações para dominar essa tecnologia, mas isso só não basta. A gente precisa desenvolver no Brasil um campo de testes de energia eólica para que essas máquinas sejam desenvolvidas olhando as nossas condições climáticas de raio de efeito ultravioleta, de questão de salinidade e etc. Então, nós temos um caminho a percorrer e temos uma grande janela de oportunidade, ou seja, usar a força do nosso mercado para construir essa plataforma de produção, tanto para o mercado interno como para a exportação. Tem 2 empresas hoje no Brasil importantes nesse cenário no mundo, que estão por coincidência em Sorocaba, e eles têm hoje uma tecnologia que nasceu aqui no Brasil, onde o desenho das pás evoluiu. Antes elas afinavam quando se aproximavam dos rotores e agora as pás se alargam para aproveitar o vento de baixa velocidade. Depois os sistemas que foram instalados lá no Ceará, em Fortaleza, são interessantes porque a primeira instalação de 4 torres não funcionou, nunca funcionou plenamente. Era uma tecnologia americana que sofria muito com problemas locais do Brasil. O vento, a salinidade, a areia que sobe pela torre, a abrasão que essa areia produzia e oxidação. E aí surgiu essa tecnologia hoje que está no Brasil, dos sistemas de inteligência eletrônica, onde os comandos mecânicos foram substituídos por soluções elétrico-eletrônicas. Então, é uma área, eu acho que onde o Brasil está bem avançado, a gente exporta para o mundo inteiro e nos barcos a gente usa isso já há muito tempo. A região nordeste do país, principalmente no litoral, é uma região que tem os maiores potenciais eólicos do país, né? Esse parque eólico onde nós estamos é o Parque Eólico da Prainha. Ele foi inaugurado no ano de 99, foi um dos primeiros parques eólicos no país a produzir energia eólica para fins comerciais. Atualmente esse parque possui 10 megawatts de potência instalada, ou seja, 20 aerogeradores de 500 kW cada um. Essa potência é capaz de gerar energia suficiente para abastecer uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes. Toda a energia produzida, ela é despachada diretamente na concessionária de energia elétrica local. Basicamente toda a tecnologia de energia eólica atualmente no Brasil, com geradores de grande potência, é uma tecnologia importada.
grande fator que influencia o custo de geração eólica é o preço da máquina, do conjunto do aerogerador. Ele representa cerca de 70% do investimento. Esse custo no Brasil ele pode ser reduzido se nós tivermos no país uma indústria com escala que proporcione ganhos de competitividade para que os preços possam ser cada vez mais acessíveis ao consumidor. É possível construir um parque eólico em regiões próximas aos centros consumidores, ou seja, você diminui consideravelmente as perdas por transmissão. Existe também a questão social, onde você não mobiliza, né, populações, cidades inteiras para a construção de um parque. O agricultor ele consegue ainda plantar na região de um parque eólico. É possível também criar animais, ou seja, a agricultura e a pecuária não sofrem grandes consequências com a construção de um parque eólico. A energia eólica é uma energia limpa e socialmente justa, porque ela remunera aqueles que são proprietários da terra com uma fração da sua receita. Então a energia eólica fica inserindo renda durante 20, 30 anos nas comunidades onde atua. Muitas vezes comunidades carentes, como no Nordeste do Brasil. O outro ponto é a geração de empregos. Para cada mega que você compra de energia eólica, você gera de 13 a 14 empregos, segundo dados do GIEC, que é o Conselho Mundial de Energia Eólica. Então, se você considerar que nós compramos 4.000 megas nos últimos 9 meses, nós geraremos nos próximos anos empregos qualificados da ordem de 50 mil empregos no Brasil. Os investimentos hoje estão em torno de 4 milhões de reais por cada megawatt instalado. Só que isso provoca um ciclo virtuoso enorme na economia, porque primeiro é um setor de mão de obra intensiva, porque a construção de usinas requer grandes fundações, construção civil, grandes guindastes, grande movimentação de frotas, envolve fábricas com milhares de funcionários trabalhando, envolve um núcleo de fornecedores enorme. O giro na economia é brutal. Isso envolve toda a área de construção civil, a área de serviços, a área de movimentação de carga, uma logística enorme, enfim, é altamente positivo. Eu acho que o Brasil tem uma condição diferenciada. O Brasil consegue atender hoje o crescimento da sua demanda com energia limpa e renovável e complementar regionalmente. Você tem um enorme potencial eólico no Nordeste e no Sul do país. Você tem um enorme potencial de geração de bioenergia no Sudeste e Centro-Oeste. E você tem as grandes hidrelétricas no norte do país. Então você consegue atender a demanda do país produzindo energia hidráulica, eólica e de biomassa e contemplando ao mesmo tempo todas as regiões do país, gerando uma complementariedade regional de energia limpa e renovável. Isso é uma condição diferenciada e única no mundo. As mudanças climáticas globais estão diretamente ligadas à nossa capacidade, infelizmente, de destruir o planeta. Baseado nisso, é uma questão de sobrevivência das futuras gerações e sobrevivência do planeta, um investimento cada vez maior na tecnologia voltada às fontes renováveis e a utilização inteligente dos combustíveis fósseis para coisas mais nobres do que geração de energia. Nas regiões, por exemplo, produtoras de cana-de-açúcar, hoje o bagaço da cana ele torna a usina autossuficiente e a região também, porque o excedente de energia é recolocado na rede. No caso do Ceará, onde você pode produzir através de painéis fotovoltaicos e transformar a luz do sol em eletricidade, o caso do vento. Então esse casamento entre a tecnologia e a viabilidade, que eu acho que isso tudo se resume na palavra sustentabilidade, é e continuará sendo o grande desafio. Fontes renováveis e quase limpas. Você já pensou na possibilidade de vivermos dessas fontes de energia? Será que é possível? Vamos saber mais nos próximos episódios de Caminhos da Energia.
Uma realização CPFL e Energia.